Bom dia novamente. Nós já vamos começar para não perder muito tempo hoje do nosso debate. Nós estamos muito animados, pois este é o primeiro encontro deste ano da nossa série HK Tendências e Diversidade, e nós vamos falar de um assunto muito importante, que são os grupos de afinidade. Quando se trata de diversidade nas empresas, normalmente os primeiros tópicos sempre envolvem os processos de recrutamento. Mas qual é o próximo passo após a contratação? Então, hoje nós convidamos 3 especialistas para refletir um pouquinho aqui com a gente sobre as estratégias que envolvem esses grupos, quais são os desafios e também como criar estruturas para que esses grupos consigam prosperar e, de fato, cumprir os seus objetivos dentro da instituição. Mas antes de passar a palavra para a Karina Chaves, que vai ser a nossa moderadora hoje aqui, eu só gostaria de dar algumas orientações para vocês, participantes. Fiquem à vontade durante todo o evento para enviar suas perguntas na barrinha no ícone do Q&A. Nós vamos ficar atentos a este canal e nós vamos depois compartilhar as perguntas com os palestrantes ao fim das apresentações. Karina, fica à vontade, a palavra já é sua. Obrigada, Carol. Bom dia a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui com você. Primeiro, quero te agradecer, Carol e Helena, pelo convite de mediar essa conversa com 2 feras aí de diversidade e inclusão. Delícia participar. Sei que vai ser um tempo gostoso de aprendizado, de compartilhamento de experiências. Eu estou muito animada de fazer essa moderação aqui. Até seguindo aí o que o meu colega Leandro comentou, da importância de fazer uma audiodescrição, né, de como eu sou, para ir para os nossos colegas com algum tipo de deficiência visual. Então, eu sou uma quase senhora, uma jovem senhora, digamos assim, de 46 anos, eu tenho cabelos curtos, um pouco acima dos ombros, eu estou usando óculos, meus cabelos são escuros, minha pele é clara, não muito clara, sou mais uma morena jambo, como dizia lá na minha terra, sou uma mulher pernambucana, eu estou vestindo uma blusa, uma camiseta de malha, de mangas compridas, com preto no fundo, com umas flores meio bege, eu acho que é isso. No meu fundo tem uma florzinha, um porta-retrato, umas coisinhas assim de animar a vida de quem está aqui em home office há mais de um ano, né? Então, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas a Leandro e Flávia, né, que estão aqui conosco. E, como eu comentei também, a importância deles se apresentarem, né? Porque eles sabem muito mais sobre eles mesmos do que eu. Então, acho que eu quero te convidar, então, Leandro, para você se apresentar, por favor. Boas-vindas. Olá, Karina. Olá, pessoal, todos e todas. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, Ana, de estar aqui participando desse bate-papo com vocês, dessa conversa. Eu sou o Leandro Camilo, sou um dos sócios da PwC Brasil e hoje eu tenho a honra e o privilégio de também ser líder de diversidade e inclusão, né, que é um tema para nós extremamente relevante. Eu sou um homem pardo, estou usando um óculos de grau, estou usando uma camisa xadrezinha, uso barba, uma barba rala, tenho o cabelo um pouco mais ralo que a barba, mas aqui não é por opção, é por uma questão mesmo de tempo. Eu estou aqui em home office também, na sala da minha casa, no meu fundo tem uma parede acinzentada com alguns espelhos. As pessoas até perguntam se isso aqui é um showroom de espelho. Não, não é. Na verdade, é a minha casa mesmo. E vai ser um prazer passar esse tempo aqui com vocês, conversando sobre esse tema extremamente relevante para nós. Obrigada, Leandro. Que bom te ouvir, né? Vai ser certamente um momento de aprendizado e compartilhamento muito bacana. Flávia, querida, conte para a gente de você. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Um prazer imenso de fazer parte dessa conversa. Estou bem curiosa até para trocar bastante perspectivas com vocês. Eu sou a Flávia Ramos, trabalho na Bayer e eu estou atualmente responsável pelo time de gestão de talentos, gestão de mudanças e, claro, inclusão e diversidade, que é o tema do meu coração, não só da minha agenda, mas também do meu coração. E já trabalho na Bayer há
há quase 10 anos, né? Mas antes de Bayer eu vim de Monsanto, então tenho uma experiência forte no agronegócio. E estou falando de Valinhos, eu moro em Valinhos, estou aqui na minha casa. Eu sou uma mulher de 42 anos, branca, de cabelos pretos, cabelos curtos, acabei de cortar, estou achando o máximo esse novo visual, estou tentando me acostumar com ele. Hoje eu estou usando uma jaqueta bege, né, um pouco bege, um colar que eu comprei na Bahia, todo verde, cheio de barulhinho, de pirundicalhos. Adoro me sentir assim com essa, né, eu adoro a nossa arte brasileira. Aqui é onde eu trabalho todos os dias, onde eu estou hoje fazendo essa conversa com vocês, né? Atrás de mim tem uma estante com livros, são livros que eu e meu marido gostamos muito e que nós juntamos ao longo desses 28 anos que nós estamos juntos, entre namoro e casamento. E é um livro que eu sempre recorro, são livros que eu sempre recorro no meu dia a dia, enfim, até para a construção das coisas que a gente vai discutir aqui e que eu trabalho no dia a dia. Tá bom? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer, Flávia, obrigada aí pela tua apresentação. Bem, gente, como eu falei, certamente eles sabiam muito mais deles do que eu mesmo, né? Muito, com certeza. Vou contar um pouquinho para vocês como é que vai ser essa dinâmica, né? Eu acabei não dizendo onde eu trabalho, mas quem se inscreveu aqui na live já viu, né? Eu sou a responsável por diversidade e inclusão na BASF. E a BASF é uma empresa química, né, alemã, a maioria de vocês já conhece, a gente já esteve aqui conversando também em outras ocasiões. O bacana dessa moderação que eu entendo é que, apesar de eu ser a moderadora, em alguns momentos eu vou contar um pouquinho do que a gente faz também na BASF, porque assim a gente vai compartilhando. É bom que eu aprenda um pouquinho com o Leandro e com Flávia e compartilhe um pouco das nossas conversas aqui na BASF. Bom, a gente vai fazer assim, a ideia é que Leandro e Flávia façam uma pequena apresentação, né, de como é que eles têm trabalhado as estratégias de grupos de afinidade dentro da PwC e da Bayer, e depois a gente abre aí para um bate-papo. A ideia é que seja um tempo descontraído, animado, divertido, e que vocês aí se animem também com as perguntas, vão mandando no chat aí, que a Carol vai mediando as perguntas para a gente fazer no final, tá bom? Então, Leandro, é contigo agora. Se você tem uma apresentação, né? Se você quiser compartilhar conosco, por favor. Já está na nossa tela. Joia, excelente. Tá bom. A ideia, então, aqui, Karina, pessoal, nesses próximos minutinhos aí, 10 minutos, eu apresentar um pouco para vocês do que é a nossa área de diversidade e inclusão na PwC, né? Um pouquinho da governança, de como nós tratamos o tema, e as 5 comunidades de prática que nós chamamos, né, de COP, que são os nossos grupos de afinidade, que eles já estão aqui representados na capa da nossa apresentação. Então, nós tratamos o tema de gênero, raça e etnia, gerações, LGBTI+, e pessoas com deficiência. Nós, na PwC, entendemos que diversidade e inclusão é um tema para nós, né, inegociável, é um tema para nós extremamente relevante. A gente reconhece que quando as pessoas perguntam, né, por que isso é importante, a primeira resposta que eu dou é porque isso é o certo a ser feito, né? Nós temos uma responsabilidade, né, e é importante, né? A gente tem acompanhado muito esse tema e parece, né, a impressão clara que eu tenho é que as empresas cada vez mais, né, estão assumindo a sua responsabilidade, o seu protagonismo com relação a esse tema, né? Nós temos, sim, um gap civilizatório que a gente tem que tratar, e quando eu digo a gente, nós, né, como cidadão, como cidadã e como empresas, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e fazer alguma coisa para mudar o curso dessa história tão triste, né? Então, seria ótimo, né, se a gente não tivesse que conversar sobre inclusão e diversidade, né? Se a gente não tivesse que olhar a questão da mulher, olhar a questão do negro, olhar a questão da mulher negra, olhar a questão de pessoas com deficiência, da nossa comunidade LGBTI+, com relação à segurança, né,
psicológica no ambiente de trabalho, que a gente sabe que muitas vezes essas pessoas, né, da comunidade LGBTI+, não têm essa segurança nem em casa, né, e aí muito menos no trabalho. Então, seria ótimo se a gente não tivesse que ter esse tipo de discussão, mas o tema está aqui, né, está em pauta. Então, nós entendemos na PwC que trabalhar com pessoas diversas e valorizar as diferenças, você cria, sim, né, um ambiente, né, e uma cultura de fato inclusiva, e isso é bom para todos e todas, inclusive para as empresas, né? Então, nós temos aqui 2 grandes objetivos. Primeiro, é o certo a ser feito, a gente não negocia, né? Nós temos uma história já com o tema de diversidade e inclusão que começou há 10 anos atrás com a questão de gênero, né? E ao longo desse tempo a gente veio evoluindo para outros temas, dada a importância, e mais recentemente começamos a tratar da questão também geracional. Então, é o certo a ser feito na nossa visão, e é estratégico também, né? Não tem várias pesquisas que mostram, né, a importância da diversidade e inclusão, inclusive para quem não quer fazer porque é o certo a ser feito, que faça, porque em algum momento isso vai impactar o seu negócio também, né? Então, é um tema extremamente relevante. Trabalhamos nessas 5 dimensões, como eu comentei, né? E eu acho que o principal aqui, né, que permeia todas as 5 dimensões é a liberdade de pensamento, né? Eu acho que a gente precisa respeitar, né, a forma com que a pessoa se identifica, reage às questões, né, realiza suas interações e, de fato, né, respeitar a liberdade de pensamento de cada um. E aí, nas 5 dimensões, nós trabalhamos, né, como eu falei, com a questão de pessoas com deficiência, né, como que a gente faz para que a nossa firma, além das questões de acessibilidade, né, que são importantíssimas, seja uma firma também que promova de forma igualitária as oportunidades para as pessoas com deficiência e sem deficiência, para que elas evoluam na carreira. Nós temos a comunidade Shine, né, que trata das questões LGBTI+, muito focada nisso que eu comentei, né, como que eu trago a segurança psicológica que essa comunidade precisa para que ela se identifique e se sinta parte da firma como um todo, né? E essa segurança psicológica vem naquele sentido de que ela não pode ter receio algum, né, de que as avaliações, as promoções, os reconhecimentos sejam ou não sejam feitos em função, né, de uma orientação sexual, né? Temos a questão de raça e etnia, que trata exatamente, né, mais profundamente da questão das oportunidades para os nossos talentos negros. Eu vou falar um pouquinho depois os principais, né, programas que nós temos para cada uma delas. Temos a questão super relevante de gênero, né? Como que a gente pavimenta um caminho na firma para que as mulheres ocupem as posições de liderança, é um desafio enorme, né, para todas as empresas e para nós não é diferente. E mais recentemente criamos a COP de Gerações, que, diante da oportunidade ímpar que nós temos hoje, né, de trabalhar com 4 gerações diferentes, como que a gente faz para com que a firma ela seja desafiadora e harmoniosa, considerando as diferentes gerações, né? Eu costumo falar que se você é um milênio hoje, pode ter certeza que você vai ser um baby boomer. Você não vai ser baby boomer, mas você vai ter os seus 60 a mais. E se você é baby boomer, você já foi milênio, só que tinha um outro nome, né? Então, se der tudo certo, né, Leandro? Se der tudo certo, se Deus quiser. Eu falo isso pro meu filho, ele que ele quer. fica me chamando de boomer, eu falo assim, se der tudo certo, você também vai ser um dia. Você vai ser. Então, o que eu falo é, a gente tem que evitar, né, o mais novo olhar para o mais experiente e falar, ele não entende nada, ou o mais experiente olhar para o mais novo e falar, essa geração não vai dar em nada, e a gente, infelizmente, escuta isso, né? O que faz a diferença entre as nossas gerações são aquelas experiências que nós fomos submetidos, é exatamente isso. Então, a grande diferença dos milênios, obviamente, é a quantidade é o acesso à informação que eles têm, que a minha geração não teve. E aí, eu acho que dá para fazer, elas podem se complementar, né?
E a gente olha isso na PwC, dentro dessas 5 caixinhas, com muito cuidado para as interseccionalidades, né? Então, a questão da mulher é importante, a questão do negro é importante, a questão da mulher negra é super importante. Então, a gente tenta ao máximo também olhar isso aqui sobre um prisma muito interseccional, né? Dentro de todas essas comunidades de prática, né, dos nossos grupos de afinidade, nós temos compromissos com instituições, né, para reforçar ainda mais também o nosso compromisso como firma, né, para continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Então, para cada um desses fóruns, nós temos ali uma série, eu imagino que vocês, né, devam conhecer a maioria deles, e tempestivamente nós fazemos uma avaliação interna sobre como nós estamos com relação aos compromissos que nós firmamos, né? Sob o ponto de vista de governança, nós temos, né, o nosso presidente da PwC, que é o Marco Castro, como o champion e o embaixador de inclusão e diversidade no Brasil. Eu sou hoje, né, o que nós chamamos de TDL, né, que é o Territory Diversity Leader, o líder de diversidade e inclusão. Nós temos um comitê executivo também na firma, composto pela nossa área de recursos humanos e por outros sócios que tratam, né, que fazem a avaliação e o oversight do que a gente faz em termos de diversidade. Recursos humanos, obviamente, não teria como estar distante, né? Tanto a área de diversidade como a área de recursos humanos cuidam do principal ativo que nós temos na firma, que são as nossas pessoas, né? Então, nós trabalhamos muito em conexão e temos as comunidades de prática. Acho que é importante comentar que cada uma dessas comunidades de prática, né, elas são lideradas por um sócio, né? Então, e além desse sócio, em cada uma dessas caixinhas, nós temos 8 pessoas, né, que dentro de um processo de inscrição, 8 pessoas da nossa firma, de todas as áreas, das mais diversas áreas, que dentro de um processo seletivo fazem parte dessa comunidade de prática por 2 anos, né? Então, para vocês terem uma ideia do quão relevante isso é para nós, nós temos 5 comunidades, né? Cada uma delas liderada por um sócio, então já são 5 pessoas. Cada uma delas tem 8 pessoas além do sócio, então já são 40, a gente tem 45, comigo liderando 46, né? Se nós trouxermos as pessoas de RH que fazem parte de diversidade e inclusão, nós temos uma equipe de diversidade e inclusão formada por um senior manager, 2 gerentes e 5 analistas, né? Então, aqui nós já temos mais 8 pessoas. Com as 46, nós temos 54, né? 53. Mais todo o time de liderança da firma, que são mais 10 pessoas, ou seja, no final do dia nós temos pelo menos entre 60 e 65 pessoas na firma lidando com diversidade e inclusão. Então, é um tema para nós extremamente relevante, muito caro, né? E que a gente, ao longo do tempo, né, vem aprendendo a lidar, né? Vocês que são da área também, Karina, Flávia, sabem dos desafios, mas o mais importante que a gente aprende ao longo do tempo é que, se a gente tiver interesse genuíno pelo tema e pelas pessoas, a gente consegue sim fazer, né? Nós me encaminhando aqui para o final, que eu sei que meu tempo está acabando, mas antes de assumir a área de diversidade e inclusão como um todo, eu fui o responsável pela nossa prática, né, pela comunidade de prática de raça, né? E quando eu assumi há 3 anos atrás, nós tínhamos na PwC 3% de pessoas negras, né? 3%. E aí a gente, naquele momento, né, identificou a necessidade, falou, isso aqui não está certo, a gente precisa mudar, né? Em 3 anos, nós ampliamos a quantidade dos nossos talentos negros de 3% para 27%, né? Buscando nos lugares adequados, fazendo um trabalho, né, muito mais de conscientização, né, e de inclusão, né? Trazer o talento negro não foi tão difícil, reter o talento negro começou a ser um desafio, mas na medida que a firma foi mudando de cor, as pessoas começaram a se sentir mais pertencidas, né, para aquilo que a gente faz. A PwC, vocês sabem, é uma firma, né, internacional, muito tradicional, né? Então, as pessoas no começo não se viam parte, né? Elas não viam nem oportunidade de estarem numa firma como a nossa. E hoje a gente conseguiu, né, com muito trabalho, com muita dedicação, mudar um pouco isso, né?
dentro aqui de cada uma das dimensões, né, os principais processos que nós temos, os principais programas, né, dentro de pessoas com deficiência, nós estamos lançando agora, né, o PIM, que nós chamamos, que é o PCD Inclusion and Mentoring. Nós identificamos que as pessoas com deficiência não têm evoluído na carreira dentro da PwC como nós gostaríamos, e a gente está iniciando um processo de mentoring com uma consultoria externa, né, que é super importante também a gente buscar esses apoios, mas para que a gente consiga fazer com que as pessoas com deficiência... Camila, vocês têm uma cota? Nós temos uma cota. Né? Vocês estão dentro disso? Nós estamos dentro. Mas mais importante do que estar na cota, para nós, é dar a oportunidade para essas pessoas avançarem na carreira. E a gente identificou que isso não vem acontecendo na velocidade, na intensidade que nós gostaríamos. Então, a gente está iniciando esse programa. Dentro da questão do Shine, né, nós temos, dentre outras questões, né, a extensão, obviamente, né, não podia ser diferente, de todos os benefícios para famílias homoafetivas, né? Licença maternidade, licença paternidade. Nós temos um censo interno na PwC, acho que isso é super importante. E dentro disso, né, nós temos essa campanha de autodeclaração dentro dos nossos sistemas, e nós também consideramos importante a pessoa utilizar, né, o seu nome social, né, o nome que ela escolheu usar. Então, nós temos ampliado, principalmente nesse último ano, a quantidade de pessoas trans dentro da nossa firma, inclusive na nossa área técnica, naquela área que atende clientes. Então, é algo que a gente vem, ao longo do tempo, desenvolvendo também. Dentro da questão racial, né, nós temos um programa que começou agora, em janeiro, que é o BAN, que nós chamamos de Black as Manager, né? Então, nós fizemos uma reflexão, eu preciso ter negros e negras na sociedade da firma, né? A nossa sociedade é o cargo mais elevado que nós temos, né? Então, você começa ali como trainee, geralmente, e aí você vai evoluindo na carreira e você tem a possibilidade de chegar a sócio. E quando a gente olhou o extrato de sócios negros e negras, era um número muito baixo, né? E a gente falou, a gente tem que fazer com que as pessoas cheguem à sociedade. Quando a gente foi olhar o pipeline, que são os gerentes, nós também tínhamos os gerentes negros, né? Então, a gente preparou esse programa, que é o Black as Manager, que é como que eu faço para que os talentos negros cheguem primeiro a gerente e depois, num segundo passo, a sócios. Então, nós temos um grupo hoje de 50 pessoas que fazem parte de um processo com 3 pilares. Um deles é uma trilha de conhecimento, né, oferecida também por uma consultoria externa, principalmente relacionada a soft skills. Nós temos um apoio com relação ao idioma para aquelas pessoas que precisam. Nós damos uma bolsa de estudos integral, numa parceria que nós fizemos com a EF. E nós temos um processo de mentoria. Cada uma dessas 50 pessoas são mentorados e mentoradas por um sócio ou por uma sócia. Então, é um programa de 1 ano em que um sócio e uma sócia dedicadamente, exclusivamente, vão fazer, né, parte dessa mentoria para esses talentos negros que nós temos. Na parte de gênero, né, além da licença maternidade que nós temos e paternidade estendida, né, as nossas mulheres têm 6 meses de licença maternidade e os homens têm 2 meses, têm 60 dias, né, de licença. Nós temos um programa também chamado WIL, que é o Woman in Leadership, que é como que a gente faz para que a mulher consiga também, de uma forma adequada, de uma forma equitativa, né, sem ter que passar por tudo aquilo que vocês, mulheres, sabem que vocês têm que passar para chegar numa posição executiva, né? Como que a gente garante esse caminho, né, suave e adequado para as nossas mulheres. E aí também é um programa que nós fazemos, é um programa bianual, né? Nós temos 2 turmas por ano, com 25 mulheres na primeira turma, 25 na segunda. Esse é um programa para aquelas mulheres que já estão numa fase de carreira um pouco mais avançada, né? E elas também passam por uma trilha de conhecimento e passam por um processo de mentoria com um sócio ou uma sócia nossas. É um programa muito bacana, né? Nós temos um índice de assertividade de mais ou menos 65%, ou seja, das nossas mulheres que participaram do programa, 65% chegaram a sócias, né? Então, é algo para nós também extremamente relevante que tem dado um resultado bastante positivo. Nós temos um compromisso firmado com a ONU que
até 2025 nós teremos 30% de mulheres na nossa sociedade. E aí a gente, obviamente o 30 é uma referência, porque se as mulheres hoje são 52% da população, não deveria ter 30%, mas é um desafio enorme diante do momento que nós estamos. E para finalizar, com relação à questão geracional, né, dentro daquilo que eu falei, nós estamos implementando um programa de mentoria reversa, né, em que a ideia não é que o mais novo ensine o mais velho e nem o contrário, mas é que dentro, né, de uma metodologia que nós estamos desenvolvendo, como que as pessoas contribuem entre si nos relacionamentos para que, né, o aprendizado seja, de fato, uma via de duas mãos e que se crie uma cultura, né, com relação às gerações de harmonia e de respeito. Né? Então, um pouco do que a gente faz. Essa é a nossa área de diversidade e inclusão e é assim que a gente tem tratado esse tema dentro da PwC. Desculpa, acho que eu passei um pouquinho do tempo. Sem problema, Leandro. Muito obrigada por esse compartilhamento. Eu acho que é legal ter esse overview assim, de tudo que vocês fazem na PwC, para a gente poder depois dizer qual é aí, de fato, o papel dos grupos de afinidade, né? Que eu entendi que vocês chamam de comunidade de prática, né? Mas eu acho que a maioria das empresas, né, ou das firmas, como vocês falam nas consultorias, chama de grupo de afinidade. Então, é legal a gente ter esse olhar da tua estratégia para depois a gente discutir um pouco qual é o papel do grupo de afinidade nessa estratégia maior, né? Legal. Antes da gente passar para essa conversa, muito obrigada, viu? Eu aprendi bastante, até anotei umas coisinhas aqui para depois a gente conversar. Eu conheço bastante o Renato, que trabalha com você, meu colega. Eu estava falando para ele assim, você conhece o Leandro? Ele falou, sim, é o meu líder. Eu estava aqui conversando com ele enquanto falava com você, quando você falava, e lembrei que saudade a gente tem dos eventos, né? E dos abraços, da gente poder, no final, ficar conversando. Mas, enfim, que bom que Renato a gente tem é o nosso grande especialista. Ele é um querido da PwC. Ele é um querido, é um amigo querido mesmo. E é muito bom a gente saber que é um mundo em que as pessoas se conectam para o bem, né? Se conectam para coisas legais. Obrigada, viu, Leandro? Flávia, você compartilha com a gente, então, a sua história aí na Bayer, né? Eu sempre falo que quando fala em BASF e Bayer, um monte de gente confunde os nossos nomes, né, Flávia? Provavelmente já deve ter te chamado de BASF, já me chamaram de Bayer um monte de vezes. Enfim, mas quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não tem aí essa questão de concorrência, né? A gente está aí na mesma direção para um mundo mais justo, mais igualitário, né? Em que a gente possa ver mais as pessoas se desenvolvendo, uma sociedade melhor para todo mundo, né? Então, Flávia, é contigo. É como a gente está com um pouquinho de atraso, mas você tem o seu tempo tranquilo, fica de boa, não, tá? Vamos lá, tranquilo, gente. Não, excelente. E acho que tem muita conexão do que eu tenho para compartilhar com aquilo que o Leandro já compartilhou, então eu vou pegando o gancho aqui com ele, acho que a gente vai ver tranquilo. E, gente, somos apaixonados pelo tema inclusão e diversidade, e ele é um tema que, para a gente, é viabilizador de muita coisa. Ele viabiliza a cultura que nós queremos construir, os negócios que nós fazemos na nossa empresa, e a Bayer é uma empresa que está muito mobilizada para o propósito de saúde para todos e fome para ninguém. Então, a sociedade de fato, quem a gente quer atingir é a nossa grande visão, né? A nossa grande orientação. Então, ter inclusão e diversidade muito fortalecida na Bayer é fundamental, porque eu preciso ter essa sociedade representada aqui dentro para que, de fato, eu tenha condições de endereçar os grandes problemas da sociedade, né? Então, todos aqui faz parte dos nossos valores, faz parte da nossa estratégia e como eu estava brincando comigo, é assim, mas eu vejo que com a maior parte da organização, inclusão e diversidade não está só na agenda, né? Está no coração da gente. Então, é muito gostoso estar aqui representando a Bayer nesse tema. E compartilhando um pouquinho com vocês do porquê que a inclusão e a diversidade está tão forte ligada à nossa estratégia, né? Então, esse propósito que nós temos, que nos mobiliza muito, e que é, de alguma forma, até recente, né? Todos nós conhecemos se a Bayer é bom, e a gente continua ainda, né, de alguma forma, agora falando sobre você e Bayer é bom, porque acho que nós incluímos o você, não é só o nosso produto, né? Mas essa relação que a gente faz com a sociedade, ela sim que ela é muito boa, ela sim que é muito poderosa.
A Bayer tem se reposicionado estrategicamente, estruturalmente, né, e se orientado cada vez mais para a saúde e nutrição, e se aventurando para um universo que não existe ainda muitas respostas. Quando a gente fala de fome do mundo, doenças que são ainda um grande desafio para a humanidade, enfim, como produzir mais, preservando preservando o meio ambiente, enfim. A gente está falando de um espaço, de um negócio que não tem respostas prontas, né? A gente vai ter que construir tudo isso com muita inovação, com muita parceria com o ecossistema. Então, é muito interessante isso que a Karina falou, porque aquela lógica que a gente tinha até agora há pouco, de fornecedor, cliente, parceiro, vender, né? Quem vende, quem compra, ela está um pouco desafiada nesse novo contexto que nós temos. Então, muitas vezes, a gente se vê colaborando com o nosso concorrente para poder fazer uma entrega que faça sentido para a sociedade, porque a nossa orientação está muito mobilizada aí. E aí, ter esse traço, né, ter essa orientação e todo esse foco, ele fica bastante prejudicado se a gente não tem a inclusão e diversidade fortalecida. Então, inclusão e diversidade para a gente é condição viabilizadora de existência na sociedade com esse propósito que a gente está trazendo. Então, é daí que vem a nossa orientação, é daí que vem a nossa capacidade de inovação, é aí que a gente entende que a gente pode se diferenciar como uma organização que, de fato, faz sentido no mundo dos negócios e para a sociedade. E, internamente, a gente também tem muita compreensão de que um employer branding importante para quem está, é um fator de retenção, é um fator de atração. A gente tem percebido cada vez mais o quanto que os candidatos eles buscam empresas que são inclusivas. Eles querem se certificar antes de se juntar a uma empresa, o quanto que, de fato, essa empresa vive valores e experiências de bastante inclusão, né? E a gente, e com certeza, né, os fatores, já tem muito estudo que diz para a gente o quanto que o engajamento dos colaboradores também é proporcional à nossa capacidade de ser inclusivo. E se tudo, né, e tudo isso é por que está na nossa estratégia. Mas acho que o Leandro falou uma coisa que é extremamente importante. É o certo a fazer também. Trabalhar inclusão e diversidade, além de todos esses elementos que a estratégia justifica, é o certo a fazer. Nós estamos, o mundo, né, com a pandemia, a gente acelerou uma série de problemas que eles estavam já muito presentes na nossa sociedade. A desigualdade social, a fome no mundo, a doença. Então, a gente acelerou muito esses problemas, então a gente precisa acelerar a nossa capacidade de fazer inclusão e diversidade, porque é daí que vem a nossa capacidade de gerar a solução para esses novos problemas que estão surgindo, ou que estão sendo identificados, né? E na Bayer, nós temos uma estratégia de inclusão e diversidade que, basicamente, ela se sustenta em 4 pilares, vamos dizer assim. O primeiro é que nós trabalhamos a inclusão como um fator que sustenta a nossa cultura e que nos ajuda a fazer as transformações que são coerentes para esse momento pós-pandemia, né? Vivendo uma pandemia e se preparando para um pós-pandemia, se Deus quiser, muito em breve, né? Mas a mentalidade inclusiva para a gente, ela é fator, a gente trabalha para que ela esteja presente na cultura e para que ela nos ajude a fazer as transformações que são necessárias. Um outro fator que para a gente é relevante é a liderança. Para nós, todos são agentes de transformação da inclusão e diversidade, mas o líder ele desempenha um papel-chave, porque a liderança da organização, quer seja liderança de pessoas ou líderes de processos, líderes de negócios, enfim, são pessoas que têm um impacto muito forte na cultura. Então, a gente tem atuações muito dedicadas ao líder para que ele seja quem traz com mais velocidade ainda para a gente ao ambiente mais inclusivo. Um outro pilar para a gente extremamente relevante, que tem tomado uma proporção grande agora, é a conexão entre gestão de talentos e inclusão e diversidade, porque não são pautas diferentes, muito pelo contrário, eu preciso ter ferramentas, abordagens, conceitos de gestão de talentos que permitam a potencialização da inclusão e da diversidade. Quando eu estou falando de desenvolvimento, quando eu estou falando de plano de sucessão, ou mesmo na atração, porque a gestão de talentos começa ali com a atração de novas pessoas para a organização.
Então, essa integração para a gente é um pilar muito importante, e o ecossistema, né? Nenhum de nós aqui existe sozinho, né? Ainda mais num momento onde a inovação aberta, a sustentabilidade tem sido fatores tão relevantes para as organizações. Para a gente é extremamente importante o compromisso de influenciar o ecossistema no qual a gente está inserido, para que ele seja também mais diverso. Então, temos muito investimento em ações para tornar nossos parceiros, nossos fornecedores, nossos clientes em sintonia com a nossa estratégia de inclusão e diversidade. Então, a Bayer tem hoje buscado um equilíbrio entre ações internas e externas, para que a gente possa todos, né, estar nessa mesma sintonia. E para dar uma perspectiva para vocês de como a gente tem encarado o assunto, acho que todos devem ter acompanhado, ou enfim, não sei se é familiar para todos, a Bayer viveu um grande processo de aquisição, que foi a aquisição da Monsanto, que começou em 2016, e o grande momento, o grande marco foi em 2019, onde, de fato, as integrações aconteceram. E, aliás, tivemos movimentos com BASF, né, Karina? Tivemos, inclusive, uma parte da organização que foi... Está com a gente agora. Que está com a BASF. O pessoal de sementes. Um monte de gente, um monte de gente de CIDS está com a gente, inclusive que também nos ajudam a construir a pauta de D&I dentro da companhia. Muito legal. Perfeito. Então, é muita característica desse movimento, né, desse momento de mercado. E para a gente teve um grande recomeço nessa integração 2019, porque a empresa se tornou muito diferente, a estratégia, os negócios, e a gente achou importante repensar a nossa estratégia de inclusão e diversidade nesse novo contexto. Então, a gente, vamos dizer assim, tivemos uma revitalização importante em inclusão e diversidade a partir de 2019. E, gente, não tem fim inclusão e diversidade. É algo que não tem como você falar, eu estou implantando um projeto com começo, meio e fim. Ele é uma jornada que a gente não consegue visualizar quando ela vai terminar pensando em jornada. Mas a gente tem alguns marcos que a gente começou a entender que eles são extremamente importantes para que a gente faça avanços e que sustente esses avanços, né? Então, 2019 foi o momento onde nós reposicionamos a nossa estratégia, e aí isso redesenhamos, reposicionamos. 2020 foi um ano onde a gente usou esse novo posicionamento para engajar as pessoas e para conscientizá-las sobre a forma como a gente estava enxergando o tema dentro da organização, muito sustentado por esses pilares que eu já comentei com vocês. E nesse momento, a gente investiu bastante num ponto que o Leandro também falou aqui, que é o censo, o diagnóstico. Onde nós estamos? Porque, assim, a gente sabe aonde a gente quer chegar, e eu vou falar um pouquinho de onde a gente quer chegar, mas para traçar planos robustos realmente de transformação do tema, a gente precisa saber o nosso ponto de partida. Então, nós investimos muito num censo que nos ajudou a compreender os desafios da Bayer, e a Bayer é uma empresa muito grande, muito dispersa pelo país, com vários negócios, é farma, é consumo, é agro, e várias localidades. Então, a gente precisava compreender as particularidades de cada divisão dentro da Bayer. Então, esse censo foi fundamental para que a gente construísse planos que estão sendo implementados com muita força esse ano. Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês, o programa de liderança negra, né, que foi um programa de trainees 100% voltado para a população, para profissionais negros, e também com uma forte orientação para a interseccionalidade, porque a gente sabe o quanto que a mulher negra ela também tem os seus desafios exponencialmente maiores do que quem tem um marcador de diversidade apenas. Então, a gente, por exemplo, esse investimento que nós estamos fazendo num programa de liderança, de trainees para liderança exclusivamente com a população negra, é um fruto de uma clareza de que esse é, por exemplo, um dos nossos grandes temas na organização. A representatividade negra em todos os níveis. Outro exemplo foi o reverse mentoring também, que para a gente ele tem um valor especial, porque a gente não tem um desafio de diversidade em gerações. Pelo contrário, é muito especial essa oportunidade que a gente tem de viver com as diferentes gerações na empresa. Mas o desafio é que uma aprenda com a outra, que uma se conecte com a outra, que a gente construa um ambiente que seja inclusivo para todos. E um reverse mentoring, ele é uma experiência que tem proporcionado muito a gente em relação a isso, e é fruto desse diagnóstico que nós tivemos. Então,
2021 é um ano que a gente está conseguindo avançar rápido com algumas ações, porque elas foram construídas a partir de um diagnóstico preciso. E até 2024, 2025, onde nós temos alguns compromissos importantes assumidos, o nosso plano vai ser continuar essa transformação, sustentar, consolidar tudo isso que a gente está fazendo, para iniciar uma nova onda de fazer um novo diagnóstico, fazer uma nova onda de ajustes de rota, se for necessário. Mas uma coisa a gente tem certo, não vai ter fim. A gente vai precisar caminhar com isso bastante. E aí, para fechar aqui, entrando para vocês nos grupos de afinidade, nós chamamos de grupos de afinidade, né, são é o nosso network de inclusão e diversidade dentro da BAE. Nós também temos os 5 temas parecidos, bem iguais ao da OPWC, focados em gênero, raça, LGBTIA+, pessoas com deficiência e gerações. São os nossos grandes temas. Alguns grupos, eles surgiram de uma forma muito espontânea, muito orgânica, eles não foi um movimento onde a BAE falou, precisamos ter um grupo de afinidade. Não, os grupos de afinidade, eles surgiram, tanto que são grupos que surgiram muito antes, por exemplo, desse relançamento que eu contei para vocês que a gente teve da nossa estratégia de inclusão e diversidade. Mas eles são definitivamente muito protagonistas na nossa transformação, porque eles alcançam a organização de uma forma que seria muita pretensão falar que o time exclusivo de inclusão e diversidade faria essa transformação, porque a gente não tem essa penetração, essa compreensão das diferentes causas. Então, a gente precisa mesmo de um organismo muito vivo, que traga para a gente a perspectiva de quais são as grandes dificuldades que a organização tem e quais são as grandes oportunidades que a gente tem para endereçar os temas. Tá? Então, gênero, que é o nosso all-in, a gente tem um compromisso de até 2030 ter 50% de mulheres em todos os níveis da organização. O all-in é o nosso principal protagonista em criar condições para isso, principalmente no que diz respeito a acelerar a carreira da mulher dentro da BAE. Porque nós não temos um desbalanço importante. Nós temos hoje 40% de mulheres em toda a organização. Mas o nosso maior desafio está nas mulheres em liderança. Então, o all-in tem sido um parceiro fundamental para a gente pensar em alternativas que acelerem o desenvolvimento das mulheres. Enable, que é o grupo dedicado à pessoa com deficiência, a gente tem um compromisso também até 2030 de todos os países, todos os negócios, de ter os seus 5%. Para o Brasil não é uma questão, porque a gente, inclusive, tem uma lei que nos convida a chegar nos 5%, mas o nosso desafio está em ir além da cota. Uma gestão além da cota, não só em números, mas também em mentalidade, onde a gente tem igualdade de oportunidades, promoção de desenvolvimento, que as pessoas realmente ocupem os espaços que são devidos para elas. Então, esse é o grande engajamento do Enable. O Infinity, como eu comentei, é a conexão entre gerações, promover um ambiente de aprendizado, de conexão, e onde todas as gerações encontrem um ambiente que favoreça a sua própria performance, seu potencial. Porque acho que um risco que a gente tem aprendido na organização é que a gente cria uma organização que favoreça a alta performance de uma geração Y, por exemplo. Ótimo, a gente quer que a geração Y tenha uma alta performance, que ele se supere a cada dia, mas nós queremos isso também para todas as outras gerações. Então, para a gente é muito importante essa possibilidade. Blend, para a gente, é o grupo LGBTIA+, que trabalha muito para que a gente tenha uma representatividade bacana dentro da organização, muito em linha, inclusive, com o que existe hoje de referências, não tem no IBGE, mas em referências de estudos sobre essa população LGBT. E o desafio que nós temos é criar ambientes seguros, onde a pessoa possa ser quem ela é. Algumas áreas demonstram mais esse desafio do que outras, por exemplo, áreas que predominantemente elas são mais masculinas, que é um desafio para mulheres também, geralmente é um desafio para o LGBTQIA+, como áreas de vendas, áreas de produção. A gente tem percebido que é ali que a gente tem um desafio maior para cuidar do ambiente. E Baiafro, que é o nosso grupo dedicado a negros, né? E ele está em raças em geral, mas o nosso grande tema hoje é a questão dos negros.
e onde a gente tem um desafio não só na liderança, mas em todos os níveis da organização. São protagonistas esses grupos de afinidades, a gente está falando que cada grupo tem 2 líderes, eles são corresponsáveis e eles lideram uma equipe de cerca de 10 pessoas, mas eles não estão sozinhos. Cada um dos grupos tem um patrocinador, que é um membro do board, e nós temos também uma série de aliados que se juntam a nós para projetos específicos, temas mais sensíveis. Então, a gente tem uma comunidade construída que dá bastante força para a gente em avançar. E só resumindo muito breve aqui, se eu pudesse compartilhar com vocês alguns aprendizados que nós tivemos de 2019, eu vou colocar de 2019 até agora sobre a jornada. Primeiro é que inclusão viabiliza diversidade. A gente precisa primeiro trabalhar a nossa mentalidade inclusiva, que a diversidade tende a ser até uma consequência disso. A gente já teve experiências, como algumas organizações talvez já tenham tido também, de criar grupos diversos, mas não criar condições inclusivas para que as pessoas tirem a sua melhor versão. Então, inclusão precisa vir antes. Os grupos, eles precisam atuar com autonomia, mas é um dilema, porque atuar com autonomia sem perder o alinhamento estratégico. Essa é uma equaçãozinha importante, difícil de alcançar. É disso que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? A gente vai falar, exatamente. A maturidade organizacional, a gente vai ganhando com o tema, e a gente percebe, por exemplo, que conseguir trabalhar interseccionalidade é algo que a gente consegue numa empresa que está com mais maturidade. Para a gente ainda é um desafio, a gente não chegou lá, a gente já traz esse assunto na agenda, conversa muito a respeito, pensa a respeito, mas ainda não é algo que a gente encontra com muita naturalidade na nossa cultura. Então, é algo a ser perseguido mesmo, a ser intencionalmente direcionado. Gestão de talentos e transformação, como eu comentei, precisa caminhar junto com inclusão e diversidade. Diagnóstico de ponto de partida, né, através de censo, através de analytics, é fundamental para a gente construir planos robustos. E metas claras também, por exemplo, eu percebo quanto que a gente ganhou de força quando a Bayer decidiu se posicionar sobre 50% de mulheres, né? Enfim, isso dá muita força. Então, poder estabelecer metas claras ajuda bastante. E é isso, gente, que eu queria compartilhar e estou doida para o bate-papo agora. Super legal, Flávia, super obrigada, viu, por compartilhar com a gente aí a sua trajetória, a sua jornada. Eu gosto muito quando você fala de diversidade e inclusão, né, como uma jornada que não tem fim, eu também penso nisso, e que cada pessoa e cada organização, cada sociedade está num estágio, né, dessa jornada. E eu costumo falar que nossas empresas não estão numa bolha, né? A gente está aqui convivendo e se relacionando com uma sociedade que tem todas as questões estruturais e estruturantes de racismo, machismo, homolesbotransfobia e etc. Então, quando a gente se planeja e se estrutura com uma estratégia de inclusão e diversidade, a gente quer dar uma resposta para essa sociedade, né, diferente daquilo que tem sido feito historicamente. Então, a base também a estratégia é muito parecida, né, assim, com o que vocês trouxeram, uma estrutura, a gente também tem uma área dedicada que eu sou responsável, com esse olhar de pensar nessa estratégia que impacta não apenas a gestão das nossas pessoas, mas o ecossistema, a cadeia de valor, nessa relação de construção, porque como eu gosto também muito do que você trouxe, claro, Flávia, rapidinho, sobre o aprendizado, né? Que a gente não está pronto ainda, nossa, a gente está numa construção. Quando a gente acha que sabe uma coisa, muda a pergunta, a sociedade traz outras coisas, as demandas são diferentes. Então, acho legal que colocar, né, e pensar nos grupos de afinidade, sempre fazendo esse link com a estratégia de D&I, né? A gente sabe também que não existe um único jeito de pensar e iniciar um programa de inclusão e diversidade ou ter uma área, não existe um único jeito. Muitas empresas
ainda não tem uma área estruturada, começaram com grupos, algumas começaram com grupos e depois tiveram uma área, algumas começaram com a área, depois com grupo. Então, não existe uma ordem, mas a gente sabe, nesses aprendizados que a gente tem tido aí na jornada, que a importância de ter uma estratégia que sustente esse olhar maior, né? Porque se a gente não tiver uma estratégia, os grupos podem ficar soltos até nisso que você colocou, né? Então, pensando nisso até, eu vou direcionar a pergunta para vocês dois. As empresas de vocês têm uma estratégia de diversidade e inclusão muito clara, sabem o que querem, onde querem e escolheram grupos prioritários. Os grupos prioritários que vocês escolheram, que são os mesmos que a BASF escolheu, estão atendendo uma demanda da sociedade, a questão de raça, a questão de gênero, LGBTI+, pessoa com deficiência, gerações é uma demanda da sociedade. Por isso que a maioria das empresas escolheu, né, trabalhar com esses temas prioritários. Isso não significa, eu sempre digo, que não significa que a gente não trabalha com os outros temas também, né? Então, a gente trabalha a questão de religião, estilo, nacionalidade, regionalidade, mas que a gente dá aquele foco para investimento específico de ação afirmativa para esses grupos prioritários, que acabam virando, né, grupos de afinidade ou comunidades de prática, né, como é lá na PwC. Então, qual é a importância dos grupos de afinidade ou das comunidades de práticas para vocês, para fazer a agenda de D&I avançar na companhia? O que vocês entendem como sendo... qual é a importância, qual é o lugar, né, dos grupos de afinidade? Quem quer começar essa resposta? Posso falar. Muito interessante a gente também perceber, né, olhando a estratégia da Bayer de diversidade, como nós estamos alinhados, né, Karina, e pelo que você comentou na BASF também, porque, de fato, né, eu acho que na nossa sociedade, né, esses 5 temas são, vamos dizer assim, prioritários, né? São os que hoje demandam uma urgência muito maior, né? E, de fato, a fala da Flávia faz todo sentido na questão de jornada, né, Flávia? Que bom seria se tivesse um final, né? Que bom seria. E assim, eu tenho fé, né? Talvez a minha geração não vá ver, infelizmente, mas um dia, se tudo der certo, a gente não vai mais ter que ter essas áreas e discutir essas questões de diversidade. Enfim. Mas hoje a questão está posta. Com relação ao grupo, né? O que eu acho, né? O que eu entendo, Karina, é que os grupos de afinidade, né? Eles são, de certa forma, os olhos, né? E a escuta da empresa, né? Da PwC, né? Eles que criam uma relação factível da empresa com as demandas da sociedade, né, e das áreas internas também. Na minha visão, né, é uma fonte super relevante, né, e rica de ideias, né, para as ações, né, e para o termômetro para a execução dos objetivos desses grupos da estratégia, alinhado com a estratégia de diversidade, né. E, além disso, eles também são responsáveis por difundir os nossos valores, né, e de trazer, né, dentro da sua forma de atuação, de trazer para o nosso conhecimento, né, para o conhecimento da área de diversidade e inclusão, quais são as demandas que as nossas pessoas têm. Além do grupo que nós temos, né, além da comunidade de prática, cada uma das comunidades tem também um grupo no WhatsApp, e ali nós temos, né, por exemplo, na questão de raça, né, nós temos... Eu faço parte de todos os grupos. Na questão de raça, nós temos 160 pessoas, mais ou menos, hoje. E dali vem muita informação rica também, vem muita demanda, né? Então, eu acho que o objetivo principal do grupo de atividade é isso, né? É fazer com que as necessidades internas, né, que refletem, em grande parte das vezes, a necessidade da sociedade, cheguem ao conhecimento da área de diversidade e inclusão, para que a gente possa, a todo momento, revisitar a nossa estratégia de diversidade e inclusão, né? Avaliar se nós estamos no caminho certo, que é o caminho, de fato, né, que as nossas pessoas demandam. Né? Acho que
é um pouco dessa importância que eu vejo. Super legal, Leandro. Eu também penso assim, Flávia, você quer complementar aí a resposta do Leandro? Eu vejo muito parecido também, e só adicionando que a gente conta muito hoje com os grupos nas ações de educação e engajamento e conscientização. Sim. Eles tocam hoje na organização uma série de rodas de conversa, de workshops, de eventos, com muita propriedade. Então, eles têm sido bastante importantes para a gente na educação da organização sobre os temas. Legal, eu também acho que a gente está bem alinhado com o que a gente acha de importância. Eu penso que os grupos de afinidade eles têm essa característica de nos ajudar a aprender mais sobre o tema e fazer com que a nossa empresa dirija ou se organize no sentido de fazer essa agenda avançar, especificamente com esse olhar, né? Com essa escuta, porque o grupo de afinidade é essa voz, né? É essa voz interna do negro e da negra que trabalham com a gente, da pessoa com deficiência, do profissional e da profissional com deficiência, da lésbica, da pessoa, do gay, da pessoa trans que trabalha com a gente, contando com a sua experiência. O que eu acho que essa coisa que você falou também, Flávia, da linha tênue, né, que a gente precisa sempre prestar atenção, né? Muitas pessoas pensam assim, agora é grupo de afinidade, cuidado para não ser um muro de lamentações, cuidado para não ser um clube de bolinho da Luluzinha, né? Então, pensando nisso, né, como é que eu vi que vocês têm aí, como vocês têm áreas nas empresas, assim como a Basto, como é que funciona a governança dos grupos? Existe um modelo de sucesso para essa governança? Eu também entendo que na Basto também é assim, que cada grupo está num nível de maturidade, né? Porque surgiram de uma maneira diferente, mas, enfim, tem um modelo de sucesso para quem está começando agora. Como é que é essa governança? Tem uma coisa curiosa, assim, a gente já experimentou várias abordagens, né? Eu lembro de um momento onde a gente tentou controlar um pouco mais os grupos. A gente falava, não, gente, a gente tem uma estratégia, então vamos tentar controlar esses grupos, né? Construir planos de ação, umas coisas assim. Mas depois veio uma compreensão para a gente, como inclusão e diversidade é cultura, está dentro da cultura, a gente quer fazer essa inserção, transformação cultural a gente não controla, é muito difícil controlar. Então, a gente tem investido muito nesse equilíbrio entre deixar o movimento dos grupos de afinidades vivo e orgânico, mas sem perder de vista o alinhamento estratégico que a gente precisa ter, porque tem algumas metas claras para a gente, alguns pontos de partida e algumas premissas que a gente não pode abrir mão. Então, por exemplo, quando a gente fala da dispersão que muitas vezes os grupos podem ter, porque eles têm causas que mobilizam, são todos muito apaixonados, uma dificuldade, por exemplo, de não ter alinhamento estratégico é a gestão de recursos. A gente precisa investir algum budget dentro das ações, dos movimentos, do desenvolvimento, e se a gente está muito disperso, a gente compete por recurso, e não é essa a ideia, né? Então, a gente tem experimentado abordagens diferentes ao longo do nosso aprendizado, e uma que a gente tem hoje feito, que eu acho que tem sido de mais sucesso, assim, a gente tem o grupo de patrocinadores, que são esses membros do board que estão dedicados a cada tema. Eles nos ajudam muito com a direção estratégica, com a perspectiva estratégica e até com a validação dos caminhos que a gente está tomando. E aí a gente tem a comunidade, a gente tem encontros com cada comunidade para realmente construir soluções, construir ações de desenvolvimento, de educação, de atração, enfim. E momentos onde a gente conecta todo mundo para trabalhar a interseccionalidade, para trabalhar sinergias, para a gente não perder de vista isso. E a gente dosa um pouco entre gestão das entregas, o tracking do avanço e engajamento, inspiração e alinhamento com as nossas causas comuns. Então, a gente dosa nossas experiências juntos nesses dois aspectos. Muito legal, Flávia. Tem algum ponto que você quer acrescentar, Leandro, aqui nessa diferente que vocês fazem? Acho que a colocação da Flávia é super alinhado também com o que a gente faz. É super importante que exista esse alinhamento, né, com aquilo que é a identidade organizacional, né, e com os objetivos macro de inclusão e diversidade. Né? Agora, essa relação entre as comunidades, entre os grupos, né, também é importante. A gente, na PwC, também promove esse tipo de discussão
E uma vez por mês, né, a gente faz uma reunião com o time de diversidade, com os líderes das comunidades, né, e com a minha participação, obviamente, para que a gente divida ali naquela reunião o que cada um está fazendo, quais são os projetos, o que apareceu de demanda, porque às vezes uma demanda que aparece no nosso grupo racial, ele pode acender uma luz também amarela para a questão de gênero, para a questão LGBTI+. Então, essa troca de experiências é super importante. Super, Henrique, é legal porque era a minha próxima pergunta, né? Como é que a gente faz, quais os desafios que a gente faz para integrar as ações do grupo, e também a pergunta da Sheila aqui. Ela pergunta assim: gostaria de saber se vocês fazem algum evento para a diversidade com todos os grupos de afinidade. Se sim, vocês poderiam compartilhar conosco de como têm sido os eventos elaborados por vocês? Assim, você percebe que também acho que é uma urgência. Eu acho que a gente, nessa jornada de diversidade e inclusão, a gente tem tido muitos momentos, né? Teve um momento que os grupos ficavam isolados, teve um momento que o grupo não conversava com a área, teve um momento que não tinha área. Então, eu acho que a gente está ouvindo essas histórias, principalmente a gente que já está nessa jornada de diversidade e inclusão há algum tempo, a gente ouve muitas histórias. Eu acho que a gente tem chegado cada vez mais nessa questão da integração, justamente pelas interseccionalidades, porque ninguém é um marcador identitário só, né? Eu não sou só mulher, não sou só mulher sem deficiência, né? Enfim, eu tenho muitas características que uma só não me define. Então, essa interseccionalidade olhada nos grupos faz sentido, né? Então, uma das coisas que a gente faz na Basf, muito parecido com vocês também, assim, sempre é uma agenda, né? A cada 2 meses a gente junta todo mundo para cada um também compartilhar e ver as oportunidades de coisas em comum. O ano passado, por exemplo, no Dia das Mães, a gente fez um evento em parceria, então foram mães, era o Dia de Todas as Mães, então a gente chamou uma mãe preta, uma mãe de pessoa com deficiência, uma pessoa com deficiência, uma mãe com deficiência, uma mãe de um garoto gay, para conversar sobre os desafios, né, da maternidade em cada um desses marcadores. A gente também tem a Semana da Diversidade, que é um momento de integrar todo mundo. Agora, de novo, é um desafio, né, gente? Porque a gente sabe que não é tão simples a gestão, principalmente porque são pessoas voluntárias ali, né, trabalhando com essa coisa que vocês falaram, da paixão, da vontade de fazer, e às vezes que a gente precisa dizer, olha, você está dentro da companhia, vamos lá, como que é isso também? Assim, vocês querem complementar aqui? É muito interessante essa linha, quase que tênue mesmo, entre militância, né, e a inclusão. E a gente precisa muito de todo mundo que está engajado com a causa, que seja realmente um agente de transformação. Então, são combinados que a gente faz e que precisam mesmo, a gente tem encontros regulares para poder conversar a respeito da causa da organização, do movimento da organização, para que ele seja um grande norteador, né? E acho que nada como conversar a respeito das causas de cada grupo, atrelados à estratégia da organização, porque acho que isso ajuda a gente a fazer compromissos que façam sentido para o coletivo. E a gente estava falando das pessoas que são muito apaixonadas, né? O grupo de afinidade, ele acaba atraindo muito as pessoas que se identificam, ou porque vivem muito forte algum marcador de diversidade, ou porque tem no seu ciclo, na sua família, enfim, a gente percebe que isso é algo muito interessante que inevitavelmente aparece, né? E algumas coisas que nós fomos incorporando na nossa governança foi, por exemplo, que cada um que viesse fazer parte de um grupo de afinidade, ele pudesse ficar com a gente por um período de 2 a 3 anos, geralmente esse é o período que uma pessoa se dedica, mas que ela pudesse também ter consciência de que 20% do tempo dela, geralmente, vai ficar dedicado à inclusão e diversidade. Acho que esses combinados têm feito bastante diferença para a gente, porque senão a pessoa tem dificuldade de priorizar, e ela precisa negociar isso com o gestor dela, que é um investimento de 20% do tempo que ela faz, que traz um impacto para o coletivo, a organização ganha muito com isso, traz um impacto para aquele indivíduo, porque esse indivíduo está se desenvolvendo, e traz um impacto para a área de origem, né? Porque ele também faz pontes, ele vem com uma nova perspectiva sobre o trabalho, e isso ajuda também na sua performance. Então, a gente percebeu que fazer combinados e colocar a atuação no grupo de diversidade dentro das metas, por exemplo, do indivíduo, a gente percebe que são recursos que têm ajudado a gente a ganhar mais força, né, no movimento.
Desculpa, Karina, só para complementar ou adicionar um tema, a gente tem feito muitos eventos na PwC, né? Vários eventos ao longo do ano. Inclusive, semana que vem a gente vai fazer alguns relacionados ao Dia das Mães também, essa data tão linda que se aproxima, né? E por que a gente tem investido muito nesses eventos, né? Uma coisa é a gente se comunicar em diversidade e inclusão. Peço desculpas que meu vizinho está fazendo uma obra aqui que já faz uns 6 meses, então tem umas marteladas. Problemas são os fatos da pandemia, meu filho. Todo mundo já passou por isso, Leandro. A gente tem investido nesses eventos porque, como a Flávia estava comentando, né? Essa paixão das pessoas que se envolvem com diversidade é algo super natural, né? Mas não adianta a gente só se comunicar com essas pessoas, porque essas pessoas ou fazem parte de algum tipo de marcação de diversidade ou são aliados, né, de sempre, assim, porque entendem a relevância, né? E os eventos ajudam a gente a nos comunicarmos com as pessoas que não estão muito próximas de diversidade e inclusão, né? Diversidade e inclusão não é um tema da área de diversidade e inclusão, não é um tema de recursos humanos, é um tema de cada um de nós, né? Então, a gente tem que assumir essa nossa responsabilidade. Eu sou muito crítico, né, a questão de cultura de diversidade, né? Eu gostaria que um dia, né, de fato, nós todos e todas tivéssemos uma cultura de diversidade nas empresas, porque o que é cultura? É aquilo que te identifica, né? E quando a gente olha para dentro, né, nós temos, por exemplo, na PwC, a cultura de conhecimento, de desenvolvimento, e nós estamos desenvolvendo uma cultura de diversidade, que é aquilo que permeia toda a corporação, permeia toda a firma, né? E aí eu costumo dizer que você desenvolve essa cultura com 3 grandes pilares, né? Compromisso, então você tem que ter o compromisso e o comprometimento da alta liderança, senão você não sai do lugar, né? Você tem que ter conhecimento, e aí esses eventos é uma forma, né, da gente disseminar o conhecimento sobre o tema, que gera conscientização, né? Quando você junta isso e você tem uma conscientização de diversidade, você começa a ter, de fato, uma cultura, né, em que todos e todas se preocupam com relação àquele tema. Então, esse é um desafio muito grande, né? E esses eventos ajudam a gente a disseminar. Uma prática que a gente começou a adotar esse ano foi que todos os eventos são abertos externamente, né? Então, todas as pessoas do mercado, a gente faz os convites para que todos e todas possam participar também. Legal, Leandro. A gente também tem feito isso. Acho que a pandemia nos ajudou, de alguma forma, a nos conectarmos, né, com mais pessoas em mais lugares por conta dessa ferramenta que a gente tem. Eu acho muito legal esses aspectos que vocês dois trouxeram, porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando da nossa humanidade, da nossa relação com todas as pessoas, e a gente está falando dos nossos negócios também, né? A gente está falando do resultado e do impacto que os nossos negócios têm na sociedade, na cultura e vice-versa. E quando a gente fala, a gente ouve, né, tem essa escuta muitas vezes de que quando se pensa em diversidade e inclusão, se pensa apenas em grupos de afinidade, ou se pensa apenas em alguns marcadores identitários. E eu gosto sempre de, quando está nessas interações, voltar que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de todas as pessoas, né? Está falando de mim, de você, de cada um, porque somos todos muito diferentes uns dos outros, somos todos diversos uns dos outros. Quando a gente fala, claro, desses grupos prioritários que a gente está trazendo, a gente está dizendo que a gente vai investir mais neles, porque por conta de toda a questão histórica que a gente já falou. Mas que a gente precisa, até foi um traço que o Leandro trouxe no ponto da questão de, por exemplo, de valorizar a diversidade de pensamento, a diversidade cultural, a diversidade de estilo, a diversidade porque isso é riqueza para todas as pessoas. O risco que a gente corre, e aí eu acho que é importante trazer aqui para ouvir vocês também, é que quando as pessoas pensam em diversidade, só pensam nos grupos de afinidade. Quando pensa em diversidade, só pensa nisso, né? Ou que aí, por exemplo, se você pensar equidade de gênero, só pensa no all-in, né? Que é o seu, Flávia. Ou, sei lá, vai pensar na questão de equidade racial, pensa só no BAEAFRO, mas
O grupo de afinidade é uma das ferramentas, uma das estratégias, uma das ações que a gente tem para fazer a agenda de diversidade e inclusão avançar, mas não é né? Se eu penso em equidade de gênero, eu não posso pensar só no grupo de afinidade, eu tenho que pensar, como a Flávia trouxe, a questão dessa integração com gestão, né, de talentos. Se eu não mudo o processo, prática, não adianta o grupo ficar lá se eu não mudo o processo de seleção, e para mudar um processo de seleção, para mudar um processo de treinamento, o grupo auxilia, ajuda, empurra, mas é preciso um desejo da organização, uma consciência nesse sentido, né? Queria ouvir vocês em relação a isso. Tem uma coisa que você falou que eu adorei e que tem sido uma reflexão muito forte agora na pandemia, né? A pandemia, ela é a mesma para todo mundo, mas a resposta que nós temos em relação à pandemia, ela é muito individual. Então, não existe uma mesma experiência. Tem gente que está gostando, por exemplo, da oportunidade que a pandemia acabou trazendo do isolamento social, de poder trabalhar mais em casa. Tem gente que está gostando muito. Tem gente que está sofrendo com isso, porque não tem uma estrutura familiar ou domiciliar que permita isso. Então, esse olhar para o indivíduo é um olhar que a gente saber transitar entre coletivo e o indivíduo é um dilema muito forte que a pandemia revela, né? Ela traz com mais ênfase para a gente, mas que ele é a base da inclusão e diversidade, né? A gente está hoje trabalhando, olhando a nossa academia de líderes na organização, e não só a academia de líderes, né? Mas as ações todas de desenvolvimento. E a gente tem pensado que o quanto que a inclusão e diversidade vai ser viabilizador, vai ser um tema que é transversal a todos os programas que nós temos de desenvolvimento de capabilities, não apenas porque a gente vai avançar em diversidade, mas porque hoje a gente precisa ser capaz de olhar as realidades individuais. Não existe uma solução que funciona para todo mundo. Singularidades, né, Flávia? Essa exato. Questão da singularidade. E eu acho que a pandemia trouxe muito isso, assim. Esses dias a gente também está pensando como é que vai ser o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho vai ser muito para cada um, né? O que funcionou para você, talvez não tenha funcionado para mim. Esses dias a gente estava ouvindo um garoto cego que começou a trabalhar na pandemia com a gente, e já começou a trabalhar na pandemia. Então, ele não tem a experiência de trabalhar no escritório, né? E a gente foi ouvi-lo, como é que seria para ele, né, o futuro do trabalho? E para a gente achou, né, olha só, que ele ia querer continuar trabalhando em casa, porque, né, aí ele falou, aqui na minha casa é muito barulhento. E eu preciso do software para ouvir, né, assim, para poder me relacionar, do software de voz. Veja como isso que você falou, Flávia, é o cerne, né? E como é o desafio da gente de olhar cada um, né? Desculpa te interromper, mas é que eu não queria perder. Esse tema é um tema delicioso que vale um outro webinar nosso vale. Bater o papo, porque é um desafio que vai além mesmo dos grupos de afinidade, das causas que são macro, porque acho que, de fato, é uma prioridade, a gente tem grandes compromissos com a sociedade e de fato, a gente se estrutura muito para isso. Mas isso não perde, né? Como o Leandro estava falando da cultura da organização, ter das pessoas que estão inseridas, né? Ela tem essa capacidade de olhar o indivíduo. E acho que para o novo mundo do trabalho, o novo mundo, o jeito de aprender, o novo jeito de liderar, vai exigir da gente essa compreensão. E acho que todos vamos ter que aprender. Eu acho que é uma maturidade que nem todas as organizações, nem todos os profissionais já construíram ainda, né? Vai muito em linha, né, Flávia, com aquilo que a gente ouviu muito isso, né? Estando mais próximo de diversidade, né, entendendo melhor o tema, eu consegui compreender que aquela frase "todo mundo é igual" é uma falácia, né? Porque não é, né? É justamente a individualidade de cada um que faz dele um indivíduo, né? E aí vem a palavra indivíduo. E se a gente se conscientiza, né, que essa individualidade é o que vai fazer a diferença no futuro, já deveria ter feito até agora, né? Mas por um contexto histórico, né, as empresas, a sociedade não deixou que isso acontecesse. Mas se a gente se conscientizar que essa individualidade de cada um, que é o que caracteriza, né,
cada ser humano, né? É o que vai fazer a diferença no futuro. Fica muito mais fácil você conviver com diversidade, né? E aí você esquece, de fato, esses 5 marcadores, que é o que a gente trabalha, mas não é só isso, né? Diversidade é um negócio muito maior, né? E eu acho que é conscientização e respeito às pessoas, né? E as características de cada um. Acho que é um pouco disso que a gente teria. Eu acho que simplifica um pouquinho, e aí você sai, né, do LGBT, você sai do gênero, né, e olha as coisas de uma forma mais até interseccional. Eu gosto, é legal essa tua reflexão, Leandro, porque é o que a gente precisa fazer, né? Ir além do marcador, sem esquecer dele, né? Porque é uma característica importante, é uma característica que a gente precisa considerar e precisa prestar atenção. Mas o caminho da gente vai ser sempre para esse olhar do indivíduo, da necessidade, né? E eu gosto muito da Chimamanda Ngozi, não sei se vocês conhecem, que tem um livro e um TEDx que fala, né, o perigo de uma história única, né? Então, a gente tem a mania como humanidade de colocar todo mundo num balaio só, né? Como diz lá na minha terra, lá em Pernambuco. Bota todo mundo num balaio, bota todo mundo num cesto e acha assim, então, todas as pessoas com aquela característica são daquele jeito. Esse é um risco muito grande, né? Então, todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas brancas, todas as pessoas negras, todas as pessoas alemãs, e não é assim, né? Então, esse perigo da história única é algo que a gente tem que o tempo inteiro, é um desafio que a gente tem como humanidade, né? E nos nossas empresas também. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, eu acho que é legal eu compartilhar com vocês essas perguntas, porque está muito em linha também com o que a gente tinha aqui pensado, né, em trazer. Aí, Camilo, Leandro Camilo, né? Não sei se também pode te chamar de Camilo. Baseado na sua experiência, que recomendações você daria para uma empresa que está iniciando a implementação dessa governança e da criação dos grupos de afinidade? A Ana Cláudia, que pergunta, ela também pergunta, que principais dificuldades a gente tem que estar atento? Eu gosto dessa pergunta, né? O que a gente tem que estar esperto, né? Que anteninha a gente tem que ligar? Eu diria o seguinte, né? Para começar, né? Eu acho que é importante investir. Começar já é importante, né? Eu acho que todas as empresas precisam. Começa, né, Camila? Assim, começa, depois. Começa. No meio do caminho, me liga, eu tento ajudar do jeito que eu puder também, mas começa, isso é o mais importante. Mas eu acho que o primeiro passo seria a empresa conhecer de fato as pessoas que elas têm, né? Eu acho que não dá para começar a falar de diversidade e inclusão sem você conhecer quem são as pessoas. E aí você precisa ter um senso, né? Você precisa ter a coragem de perguntar para a pessoa, né, como ela se reconhece, né, qual a orientação sexual. Você tem que conhecer. Só que para isso você tem que criar um ambiente que seja adequado e que a pessoa tenha a segurança psicológica para ir lá e se autoafirmar, né, em relação a algum recorte de diversidade. Tem que investir em conhecimento, né? Não tem jeito, né? Não adianta a gente achar, né, que todo mundo entende diversidade e inclusão da mesma forma. Não entende, né? Tem uns que entendem que estão mais avançados, têm um nível de maturidade, e tem alguns que entendem que isso é mimimi, né? Entre um e outro, você tem um hiato enorme aí de percepções. Então, você tem que investir em conhecimento para poder disseminar esse conhecimento que, como eu comentei, gera conscientização e que gera uma cultura de diversidade, né? Tem que ter pessoas que conheçam do tema, né? Tem que ter pessoas especializadas em diversidade e inclusão. Nós temos lá o nosso querido Renato, né? Ele tem um conhecimento técnico que eu não tenho, né? Eu sou o cara das ideias, eu sou o cara que lidero, né? Eu compartilho, eu aprendo muito com ele, né? Mas ele é a pessoa que, a hora que eu tenho uma dúvida do tema em específico, eu recorro a ele e à equipe, porque, de fato, ele é um grande estudioso. Então, você tem que ter uma estrutura, né? E tem que ter o apoio da alta administração. Se você não tiver o apoio, as coisas não vão, né? Com o que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu diria que a gente tem que tomar cuidado com o nosso comportamento, né? A gente tem que lembrar sempre que o racismo, o machismo, todo tipo de preconceito, né,
ele reside na invisibilidade das relações humanas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não sou racista, eu não sou machista, mas presta atenção, né? Porque as inter-relações humanas, ela é invisível no dia a dia, porque às vezes você faz coisas que você não percebe, né? Então, eu diria que se a gente quer pensar em diversidade e inclusão além, né, da área, né, a gente tem que estarmos atentos ao nosso comportamento, porque isso é um risco. A gente tem que lembrar que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, causa um impacto em alguém, né? Esse impacto pode ser positivo ou negativo. Então, a gente tem que estar muito atento àquilo que a gente faz, como a gente faz e ao nosso comportamento de uma forma ampliada. Uau, até anotei umas frases lindas aqui suas. Ó, reside na invisibilidade das relações humanas. Olha que coisa mais linda. Amei, até anotei. Eu adorei também esse raciocínio. E assim, uma coisa que me desperta a reflexão aqui, ouvindo você falar, Leandro, acho que tem aquela frase que todos ouvem muito, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, vamos supor, minha estratégia é alcançar, criar um ambiente seguro, por exemplo, para o LGBTQIA+. Vamos supor que essa é a minha estratégia. A minha cultura come essa estratégia se ela não estiver alinhada com esse pensamento. O Leandro estava falando, né, da história da cultura inclusiva, é definitivamente importante. Mas como que eu construo essa cultura? O mindset come a cultura. Então, quer dizer, a cultura come a estratégia e o mindset ele come a cultura. Tem acho que uma importância muito grande de criar na organização, até para que a gente tenha comportamentos aderentes, alinhados com aquilo que a gente está se propondo a fazer. A gente precisa falar sobre os pensamentos que estão por trás desse comportamento. Porque, às vezes, a pessoa declara, eu não sou racista, e tem um comportamento que é. Se eu quero mudar esse comportamento, até porque acho que todos nós que somos engajados com o tema somos agentes de transformação de alguma forma, eu preciso dialogar com as pessoas para trocar perspectivas, para trocar pensamentos, para que a pessoa possa enxergar o tema de uma outra forma, né? Então, eu vejo que um aliado muito importante de todo o processo de inclusão e diversidade, de toda a jornada de inclusão e diversidade, é o diálogo. E esse diálogo ele pode acontecer no coletivo, em rodas de conversas, enfim, e pode acontecer na relação líder e liderado, na relação entre pares. O diálogo ele tem esse potencial, acho que, de mudar mentalidades que mudam o comportamento e que viabilizam a nossa cultura inclusiva. Adorei essa reflexão, Leandro, porque acho que ela é um dos temas que às vezes a gente não traz com tanta clareza, mas que é muito significativo mesmo. Super, e eu diria até essa questão do diálogo, como ela é fundamental, né? A questão porque a relação humana ela é por meio da linguagem, né? Dessa conversa, né? Que a gente tem, e é aí que ela vai se estabelecendo, né? E a gente sabe que, como o Leandro comentou, né? Que a gente tem que prestar atenção na gente, né? Porque tudo começa com a gente. Então, eu sempre digo isso, eu estou sempre esperta e de vez em quando deslizo, porque a gente também precisa ter esse olhar de que a gente não está pronto, né? Como humanidade, mesmo as pessoas especialistas, mesmo as pessoas que estão mais trabalhando com esse tema. Então, eu complementaria diálogos empáticos, né, Flávia? Que a gente tivesse diálogos com essa capacidade de empatia, de tentar entender o outro, de tentar olhar, ouvir verdadeiramente o outro, porque às vezes a gente está escutando a pessoa, ouvindo, mas não está prestando atenção, não está escutando de verdade, né? E aí, às vezes, é o risco do mimimi, né? Porque agora tudo mimimi, agora tudo a gente não pode mais falar, o mundo está chato, e a gente volta, não é isso, né? É uma outra relação que a gente está falando. Por isso que acho que os grupos de afinidade nos ajudam também como companhia a exercitar essa escuta, né, ativa, a exercitar esse diálogo, que muitas vezes nos coloca também num lugar desconfortável, né? Porque não necessariamente porque você está ali fazendo parte de algum daqueles grupos de afinidade com um marcador ou outro, ou mais de um, vários, que você está isento de ter preconceito e discriminação com outro grupo, né? Porque somos humanos e a nossa humanidade tem essa questão. Tem até uma pergunta aqui que fala disso, né? Que estratégias que vocês têm, né, para lidar com os vieses inconscientes
dos preconceitos aparentes, né, que tem nessa questão de diversidade e inclusão, que é um tema, né? Então, o diálogo, o conhecimento, o autoconhecimento, que estratégias a empresa tem? E aí, essa mesma pergunta foi a Patrícia que fez, está dizendo assim, com a pandemia, a maioria dos trabalhadores foi impulsionada ao trabalho home office, muitos processos e dinâmicas organizacionais foram adaptados para dar respostas ao contexto das necessidades da organização. De que forma as iniciativas de grupos e grupos de afinidade foram afetados, né? Como é que a gente trabalha, inclusive, essas questões de vieses, porque quando a gente está no dia a dia, a gente o dia a dia traz uma possibilidade da gente ler entre linhas, né? E nem sempre, hoje a gente está aqui olhando a câmera, vocês estão vendo a minha expressão, eu estou vendo a de vocês, mas a gente não está vendo a turma toda que está. A gente não sabe se o povo está assim, não sabe se a turma, né? Tem uns que entram e dormem na reunião, tem outros que estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque essa é uma característica, né? Como é que a gente está lidando com isso, né? E como é que a gente lida com esses vieses? Coisa pra caramba, né? Eu perguntei muita coisa de uma vez. Sobre o viés em especial, ele faz parte, ele é um programa que a gente tem hoje na nossa academia, não só de líderes, né? Mas a gente tem turmas abertas para toda a organização. Porque trabalhar os vieses inconscientes é uma condição, é muito poderoso poder falar sobre os nossos vieses e reconhecê-los e repensá-los, né? Então, a gente tem, desde programas formais, como a gente encoraja muito a organização que insira esse tema dentro dos seus diálogos, né? Então, acho que isso é um fator super relevante. E, de fato, acho que, indo para a próxima pergunta, que é como trabalhar remoto a inclusão e diversidade, tem sido bastante tem vários desafios, né? Tem o desafio da conexão humana, que a gente está precisando repensar, a gente teve que repensar o que é performance, repensar o que é os nossos rituais de time, os nossos rituais coletivos. Então, acho que tem todo um convite das organizações para se repensarem. Mas tem também questões importantes que vieram à tona, como a acessibilidade para quem, por exemplo, é uma pessoa com deficiência. Eram temas que ganharam uma força e uma proporção muito maior agora que nós estamos em trabalho remoto. Então, eu acho que a gente não esgotou as reflexões e as soluções que precisam ser endereçadas, elas estão... Cada dia aparece um tema novo, mas, de fato, acho que exige uma atenção muito maior de todo mundo que está engajado com o tema. Em relação aos processos, ao tratamento da questão de viés inconscientes, é muito parecido, né? Nós temos um treinamento que ele é realizado anualmente, ele é obrigatório para todas as pessoas, mas aqui também o que é reforçado pelos diálogos, né? Pelas conversas. Então, aqueles que são mais aliados ao tema, né? A gente já percebe uma interação dessas pessoas de uma forma já mais orientativa, né? É curioso, eu faço parte, obviamente, de alguns grupos de WhatsApp, né? E tem grupos, né, formados por homens só. E eu percebo que a quantidade de piadas que tidas como piadas, né, mas de comentários que aconteciam no grupo, uma piadinha, né, em questão de gênero, não acontece mais. Eu não sei se é porque eu estou lá e as pessoas se sentem constrangidas, mas é parte do caminho, né? É parte do caminho de conscientização. A pessoa fala assim, está ficando muito chato, não pode falar nada. Não, você pode falar tudo. Né? Você só não pode ofender as pessoas, machucar as pessoas, né? O resto você pode. Agora, está chato, então era legal você né, fazer um comentário jocoso de uma mulher, de uma pessoa que é gay, né? Então, aí tem que repensar o que é legal e o que é chato. Né? Agora, com relação ao processo seletivo, né? O que nós fazemos na PwC, que é uma coisa que trouxe muito efeito, né? Os processos seletivos são acompanhados por alguém da área de diversidade e inclusão, todos, né? Então, enquanto a gente não estava na pandemia, você tinha um deslocamento enorme, porque nós temos 17 escritórios no Brasil, né? E todo o processo era acompanhado. Como isso está sendo feito de forma remota, né, está mais fácil para nós fazer esse acompanhamento, né? E é algo que, obviamente, custa, né? Mas quando a gente tem, por exemplo, uma dinâmica de grupo que tem uma pessoa com deficiência, tem uma pessoa de diversidade e inclusão lá para garantir, né, que os vieses inconscientes não atrapalharam aquela pessoa com deficiência. Né? E quando essa pessoa não é selecionada, né,
existe um formulário nosso e a pessoa tem que justificar o porquê que aquela pessoa não atendeu a vaga. A mesma coisa nós fizemos com a questão racial. Obviamente, se você tenta contratar um negro e aí você parte da premissa que a pessoa tem que falar inglês, tem que estudar numa faculdade tida de primeira linha, tem que ter até tantos anos de idade, essas considerações são refratárias aos talentos negros. Então, foi algo que a gente também, ao longo do processo, fizemos algumas adaptações e sempre acompanhado, né, por alguém de diversidade e inclusão. Legal. Obrigada, Leandro. Gente, a gente já passou do horário aqui, ficaram algumas perguntas. Eu gostaria de pedir para a Carol, algumas que estão endereçadas para as pessoas, eu vi aqui especificamente para o Leandro, para a Flávia, se você podia passar e eles respondem se der. Acho que é um bom caminho. E para a gente só finalizar aqui, antes de eu passar para a Carol, eu queria que vocês falassem bem rapidamente, que é o finalzinho de uma pergunta aqui que eu gostei muito, que é assim, se vocês fossem recomeçar, o que vocês fariam diferente? Eu amei essa pergunta. Bem rapidinho, tá? Assim, tipo, 30 segundos. Nossa, tem muito aprendizado, né? E acho que a cada ciclo a gente vai incorporando. Mas eu acho que o grande aprendizado, se a gente precocemente tivesse tido essa sacada da autonomia com alinhamento estratégico, eu acho que a gente teria otimizado mais os nossos recursos, o nosso foco, teria avançado mais em prol do coletivo. Acho que esse seria uma dica. Excelente, obrigada. Eu acho, como a gente já trabalha há bastante tempo com diversidade na PwC, há 10 anos, no caso da questão do gênero, né, eu acho que começar reconhecendo, né, que quanto mais pessoas envolvidas nós tivermos no tema, mais tração você vai dar, mais velocidade você vai dar, né, para a sua estratégia de diversidade e inclusão. Então, a formação das comunidades de prática com um sócio e 8 pessoas, para nós foi fundamental, porque você tem uma visão, né, muito mais ampliada dos temas, você não fica circunscrito ali ao que você acha que precisa ser feito, né? Então, ouvir é super importante se você quiser fazer com que os temas de diversidade e inclusão eles andem na velocidade que eles precisam andar. Legal, super obrigada, Flávia, obrigada, Leandro, obrigada, Carol, mais uma vez pelo convite. Eu volto contigo aqui, Carol. Obrigada a todo mundo que participou. Desculpa a gente não ter conseguido ouvir todas as perguntas e ler todas, mas acho que a gente faz esse encaminhamento aqui, né, Carol? Muito obrigada, viu? Volta com você. Eu me coloco à disposição para responder também pelo LinkedIn. Então, se alguém tiver alguma dúvida específica, me adiciona lá e coloca. Eu respondo por aqui também, mas fiquem à vontade para interagir comigo pelo LinkedIn também. Ótimo, bom ponto também, viu, gente? Bom ponto, Leandro. Eu sou meio ruim de responder no LinkedIn, porque é muita pergunta, mas enfim, podem me contatar. Legal. Perfeito. A gente vai compartilhar, sim, com vocês as perguntas que não conseguiram, nós não tivemos tempo de responder aqui. Para os participantes, vocês já devem estar vendo aí na tela uma pesquisa de satisfação. Eu vou pedir para vocês dedicarem um minutinho só para responder. Para a gente é muito importante ouvir a opinião de vocês sobre esse evento. E quero aproveitar enquanto vocês respondem para agradecer mais uma vez Karina, Flávia, Leandro, por este momento. Com certeza foi uma manhã de muito aprendizado para todos nós. Muito obrigada por terem participado aqui com a gente. Desejo a todos uma boa semana e até o próximo evento. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, obrigado. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.